Esse é um filme que decide se perguntar, no caso de um criminoso considerado louco, que consciência e que responsabilidade ele pode ter sobre os seus atos e o que a gente pode fazer com ele enquanto sociedade. Oi, eu sou Bruno Carmelo, hoje eu venho falar sobre o filme Coringa Delírio A2, estrelado pelo Joaquin Phoenix e pela Lady Gaga, e novamente com direção do Todd Phillips. Antes, rapidinho, segue o canal aqui em cima, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Nessa trama, o Arthur Fleck está preso por causa de todos os crimes que ele cometeu na história original e agora ele é levado a tribunal. Ele está num momento muito apático, muito domesticado pelos remédios que ele toma, não manifesta nenhum gesto de violência, até ele encontrar uma namorada ali que o encoraja a ser o Coringa novamente, a parar de tomar remédios, a resgatar aquele sujeito que deixou multidões loucas. Então, se o primeiro filme se situava no presente, a gente acompanhava todos os crimes cometidos pelo Arthur um por um, agora a gente está essencialmente voltado ao passado. É o momento em que cada uma daquelas cenas vai ser julgada. Então, se o anterior analisava de que maneira surgiam esses ícones fascistas, o segundo filme questiona como reagir a eles social, cultural e juridicamente. O começo é excelente, a gente parte de uma animação com os traços mais antigos de décadas atrás, um 2D à mão, para mostrar o Coringa brigando com a sua própria sombra. Ela se dissocia do corpo dele e de repente quem começa a praticar vários crimes é a sombra, não o Coringa. Essa obviamente é uma metáfora para o estado de espírito dele, para essa dissociação dele e também justifica o título, porque a gente começa falando sobre um delírio a dois, essa ideia de duplicidade, não em relação à personagem da Arlequina, mas do Arthur com o Coringa, dele consigo mesmo. E essa dicotomia atravessa a narrativa inteira. A advogada sustenta a tese de que quem realmente cometeu os crimes antes foi o Coringa, não o Arthur, mas o filme nunca se presta a responder se ele realmente compreende ou não tudo o que ele fez. Ele nem vilaniza esse homem dizendo que ele é um monstro, ele precisa ser punido exemplarmente, nem diz que ele é um pobre coitado, apenas uma vítima de um lar fragmentado, de uma falta de amor e que, portanto, ele deveria ser desculpado. Existem argumentos nesses dois lados e muitos outros entre eles. O Joaquin Phoenix, mais uma vez, está muito bem no papel. A gente pode ter alguns problemas com ele tem demonstrado cada vez mais ser um tanto irresponsável com as filmagens, mas retirando essas circunstâncias extra-filme, a gente pode falar que o que ele apresenta em Delírio A2 é muito eficiente, é um trabalho riquíssimo de composição, de voz, tem um momento no tribunal em que ele vai trocando sotaques, entonações, trabalhos de corpo ao longo de uma única cena, é muito bom. E ele deixa claro para o espectador que o Arthur reconhece cada um dos crimes que ele cometeu, as 6 mortes cometidas por ele, mas que ele também não demonstra nenhum tipo de arrependimento e que ele também sim sofre muito por todo o bullying, toda a perseguição que ele teve e que ele gostaria de ter mais amor e mais acolhimento. Essas duas coisas podem parecer muito incompatíveis, caminham lado a lado ao longo de toda a produção. Então nesse roteiro ele se deixa levar pela influência de duas mulheres muito importantes na história que representam um ideal de vida afetiva e familiar que ele sempre sonhou em ter. A advogada interpretada pela Catherine Keener é uma espécie de figura materna muito clara que cuida dele, que parece se importar com ele de fato e que passa a mão de maneira bastante condescendente, dizendo que realmente não é culpa dele, que ele só tem que mostrar quem ele é. Em chave oposta, a namorada ali diz que não, que ele tá muito bem do jeito que ele é e que ele inclusive precisa resgatar o Coringa porque esse seria o verdadeiro ele. Tem uma cena em que ela chega com uma caixa de maquiagens falando que ela quer ver quem ele realmente é. Então esse é mais um confronto na cabeça de um personagem muito frágil psicologicamente, porque ele começa a achar que ele precisa resgatar o Coringa para ser alguém de novo em sociedade. Então ele é ao mesmo tempo muito agressivo, mas também muito infantil. Ele tá num julgamento que pode determinar a pena de morte dele, mas ele só se preocupa em saber se a namorada pode sentar mais perto de onde ele tá. Isso porque esse sujeito depressivo, que tem tendências suicidas assumidas, precisa sentir que ele é amado, inclusive pela multidão lá fora. Ele não gosta muito dele mesmo, mas enquanto os outros devolverem alguma forma de apreciação, ele sente que ele também pode se tolerar. Ele só tem alguma validação, inclusive aos seus próprios olhos, mediante aprovação externa. Ele é um objeto perfeito para a gente discutir hoje essa cultura do espetáculo e das redes sociais. Nesse sentido, é muito interessante que Coringa Delírio A2 seja um drama, um suspense, um romance, claro, um musical também, mas especialmente que ele seja um filme de tribunal. Esses dois últimos acréscimos em relação ao Coringa original são fundamentais na sequência, porque proporcionam experiências quase opostas aos personagens e ao espectador. O musical é esse gênero do escapismo da realidade, quando as pessoas de repente podem levantar e sair cantando e dançando onde elas estiverem, enquanto o tribunal é o julgamento dos fatos, do real, da lei, é algo que traz esses personagens sonhadores e dançantes de volta à realidade. O musical é particularmente adequado para um personagem delirante, porque nesses instantes ele pode imaginar tudo aquilo que ele gostaria de fazer, mas não consegue ou não pode fazer de fato. Então, se no primeiro filme a gente tinha muitas cenas de violência concretas, dessa vez a maior parte da violência se passa na cabeça do Arthur.
É por isso que a maioria das mortes e agressões se desenvolve ao longo dos números musicais. E aí entra uma ironia de colocar essencialmente músicas de amor, de sonho, de aprovação, enquanto estão acontecendo alguns gestos muito sanguinários à nossa frente. Já o filme de tribunal permite confrontar esse herói ou esse anti-herói a responsabilidade pelos seus atos. De maneira muito esperta, ele faz com que a gente se posicione junto aos jurados, nós somos convidados a analisar, a julgar se ele é culpado, se ele é inocente, se ele deveria ir à prisão perpétua ou não, se ele deveria estar internado numa clínica psiquiátrica. Embora a gente, obviamente, esteja em personagens adaptados da DC, algo que me veio muito à mente assistindo esse filme foi uma dupla de livros, Ensaio sobre a Cegueira e Ensaio sobre a Lucidez, do Saramago. Eles têm em comum o fato de que no Ensaio sobre a Cegueira a gente tinha uma circunstância muito excepcional acontecendo ali, ao vivo, diante dos nossos olhos, e uma figura de exceção. E o segundo livro era basicamente todo um grande tribunal, um julgamento moral entre a adoração e o linchamento sobre o que essa pessoa poderia ou deveria ter feito. Coringa e Coringa Delírio A2 se lembram bastante dessa dicotomia do Ensaio sobre a Cegueira e Ensaio sobre a Lucidez. Aliás, Ensaio sobre a Lucidez seria um título muito bonito também para pensar nesse Coringa. E entre essas várias dicotomias que a gente tem no segundo filme, é claro que a personagem da Lady Gaga é muito importante. Várias pessoas estão reclamando que ela não tem tanto tempo de tela assim, que ela é uma mera coadjuvante, e de fato ela é uma coadjuvante. O filme ainda se chama Coringa, e não Coringa e Arlequina. É claro que todo o marketing vai forçar bastante a presença da Lady Gaga, porque ela é alguém que pode trazer espectadores para a sala de cinema, mas esse é um filme do Arthur, do Joaquin Phoenix. Mesmo assim, ali é fundamental. Isso porque esse romance vai despertar alguns sentimentos adormecidos. Além disso, eles são opostos que se atraem. Enquanto o Arthur é pobre, teve pouca educação e é muito frágil emocionalmente, essa é uma mulher rica que se interna voluntariamente, que fez estudos em psiquiatria e que tem muito talento para manipulação e para mitomania. A gente está falando da derrocada de um personagem graças a um relacionamento abusivo e tóxico. E é muito bom ver a Lady Gaga melhor do que ela estava nos filmes anteriores. Ela não está tão afetada, ela não tem aquele trabalho meio espetacular, meio sensacionalista de composição. Antes ela falava que recebia o espírito da personagem, que ficava bêbada com a água que ela tomava no set. Toda essa forçação de barra para ser indicada ao Oscar, para ser mais visível na mídia, ela reduziu. E o Todd Phillips, espertíssimo, deixa ela atuar com a voz dela, cantar do jeito que ela cantaria, ela tem um corte de cabelo parecido com o dela, o sotaque que é dela. Isso aproxima essa figura de uma Lady Gaga, que sempre se apresentou desde o começo da fama como uma personagem meio louca. O próprio nome, Lady Gaga, vem disso. Além disso, ela não é a Arlequina de imediato, a transformação dela é muito calma, muito progressiva. Aos poucos ela vai se tornando um pouco mais radical na ideologia da violência que ela propaga, que ela encoraja no Arthur, e ela vai incorporando uma maquiagem discreta ali, um cabelo aqui, até se tornar a Arlequina que a gente conhece. E algo parecido vai acontecer com o próprio Coringa, porque o Arthur demora muito a se reconectar com essa figura, e aos poucos ele vai ter um pequeno traço de maquiagem, uma maquiagem um pouco mais completa, as roupas que ele costumava usar, até a gente voltar a enxergar de novo aquele vilão. E as cenas musicais vinham despertando muita curiosidade, porque tem um lado da produção que não quer assumir que ela é realmente um musical, porque isso parece frear parte dos espectadores, mas sim, é um filme musical com muitas cenas de canto, algumas de dança também para acompanhar. E a gente pode se questionar sobre a escolha dessas canções, músicas como Smile, That's Entertainment e várias outras letras que lidam com sorria, seja feliz, músicas sobre palhaços, músicas sobre o mundo do entretenimento, voltam aqui de maneira um tanto óbvia, mas também eficaz para a representação psicológica dele. O mais interessante é que o diretor brinca entre aquelas cenas musicais que ocorrem apenas na cabeça do personagem e aquelas que acontecem de fato. O próprio espectador começa a se questionar se aquilo que a gente vê à nossa frente também ocorre para os outros personagens ao redor ou se é apenas um delírio, um devaneio. Esteticamente, Coringa Delírio A2 é lindíssimo de ver. Esse já era um traço do filme original, um cuidado muito grande com enquadramentos, com luz, com movimento de câmera, um trabalho de som fundamental, e a gente volta a encontrar isso aqui na sequência. Em especial, as cenas em que o Arthur tá andando na cadeia, nos corredores da prisão ou ali no pátio são muito, muito bem pensadas para valorizar a solidão dele. Tem um momento em que ele é jogado numa solitária e a única luz que ilumina o rosto do personagem vem daquela pequena janelinha na porta que bate exatamente nos olhos dele. Tem uma cena de reportagem à televisão quando a luz se transforma durante o plano. É tudo muito bonito e muito bem pensado, de maneira bastante criativa. Ele é um desses raríssimos filmes que consegue fazer a ponte entre
entre esse cinema comercial mais pipoca e um cinema de grande procura e apuro estético. O final também é bastante corajoso por frustrar algumas das nossas expectativas. Não vou falar nada aqui, não vai ter spoiler. Eu digo apenas que uma cena muito importante acontece apenas para os olhos do espectador. Esse personagem que sempre quis existir publicamente vai ter que se contentar, no final dessa história pelo menos, com algo muito grandioso que acontece apenas para nós, enquanto voyeurs ou fetichistas, admirando aquilo solitariamente. E aí o Phillips coloca o público na posição dessa horda de fãs gritando e nos questiona se a gente adere a ele ou não, se a gente sente pena por ele ou não, se nós somos condescendentes com tudo que essa figura faz e sofre ao longo dessa história. Será que a gente está se divertindo com a figura de um monstro? Ou que a gente está explorando uma vítima da sociedade? Tudo isso é pautado de maneira muito eficaz, a meu ver, pelo filme. Assim, em 2 filmes, essa saga Coringa acaba se tornando um dos estudos psicológicos mais complexos que eu vi recentemente no cinema comercial. Isso também vale para os personagens coadjuvantes, como a advogada e um carcereiro interpretado muito bem pelo Brendan Gleeson. Ele é um ótimo estudo sobre essa cultura incel, essa cultura red pill, sobre esse homem que sonha em ser viril, potente, amado, em ter uma mulher, mas não consegue desempenhar nenhuma dessas funções muito bem. O segundo filme, inclusive, deixa claro que o Arthur não sabe transar. Então a melhor defesa dele contra a ridicularização constante que ele tem é o contra-ataque. Em tempos de ascensão da extrema-direita, quando a gente tem cada vez mais ídolos ou representantes políticos, candidatos, que são violentos, que estimulam a agressão, a figura do Coringa se torna muito interessante enquanto objeto de estudo para a gente se questionar essas pessoas cultuadas justamente porque fogem das normas, porque transmitem uma impressão de liberdade de fazer apenas o que elas querem, quando elas querem, sem dar satisfação para ninguém. É uma espécie de culto à irresponsabilidade. A gente tem a impressão de estar vivendo numa sociedade cheia de normas, que tolhe os nossos desejos, que não deixa a gente comprar o que a gente quer, transar quando a gente quer, ter a família que a gente quer, o trabalho que a gente quer. Então a revolta seriam pessoas como Coringa, capazes de matar um desafeto em rede nacional. E esse ideal, muitas vezes chamado erroneamente de liberdade de expressão pela extrema-direita, parece irresistível para esses jovens rejeitados e emasculados. Em última instância, a gente está falando do empoderamento daquelas pessoas sem dinheiro, sem relacionamento familiar, sem relacionamento afetivo, através da mídia, através do espetáculo. Esses garotos norte-americanos que entram nas escolas atirando antes de cometerem suicídio querem ser conhecidos, eles querem entrar para a história, querem que o nome deles seja visto. E o Coringa toca nessas feridas muito norte-americanas em particular, mas patriarcais de modo geral, que a gente raramente discute. Ele é muito contemporâneo ao situar o espectador como jurado de uma trama sobre masculinidades fracassadas. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz se gostou do primeiro Coringa, se vai ver ou já viu o segundo. Coloca aqui seus comentários, segue o canal do Meio Amargo aqui em cima, também me acompanha nas redes, @meioamargocine, e no site meioamargo.com, onde eu publico críticas diariamente. Até a próxima!